Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos estudar a calorimetria. A calorimetria ela vai ser a área da física que trabalha com troca de calor, né? Você pode ter corpos que cedem calor ou que recebem, e a gente vai estar vendo essas interações aqui, tá? A caloria, essa palavra é bastante conhecida, né? Por exemplo, quando você lê rótulos de alimentos, você vê essa unidade aqui. Lá tem, por exemplo, esse alimento tem 150 quilocalorias, né? Essa caloria, ela é uma unidade de energia, tá bom? E por definição, a caloria é a quantidade de calor necessário para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então você tem 1 grama de água e você quer levar esse 1 grama de água a temperatura dele em 1 grau Celsius. A quantidade de energia que você gasta para fazer isso é a nossa definição de caloria, tá bom? E a caloria, como ela é energia, né? A gente viu que ela é energia, ela tem uma equivalência com o Joule, porque o Joule é a nossa unidade de energia oficial do SI, do Sistema Internacional. E uma caloria é igual a aproximadamente 4,18 joules, tá? Então essa daqui é a nossa equivalência, caso seja necessário transformar de uma unidade para outra. Então, como eu disse para vocês, a caloria e o joule são unidades de energia, tá bom? A outra definição que a gente tem aqui é a definição de capacidade térmica. E a capacidade térmica, ela é a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de um corpo em uma unidade, tá? Então imagine que você tem um corpo e você quer elevar a temperatura dele em 1 grau Celsius, que é a nossa unidade de temperatura aqui. Então a quantidade de energia que você gasta para fazer isso é a nossa definição de caloria, né? A quantidade de energia que você gasta para elevar a temperatura de um corpo em uma unidade, tá bom? Essa capacidade térmica, ela depende do corpo, né? Se você tiver um corpo com mais massa, né, um corpo maior, vai gastar mais energia para você aumentar a temperatura dele. Então a capacidade térmica dele também vai ser maior. Se você tiver um corpo com menor massa, né, um corpo menor, você vai gastar menos energia para elevar a temperatura desse corpo, tá bom? Então isso depende também da massa do corpo. Então a capacidade térmica, a gente pode calcular ela usando essa equação aqui. Capacidade térmica é igual a Q dividido por ΔT, tá? Capacidade térmica é igual a quantidade de energia, né, a quantidade de calor, dividido pela variação da temperatura, tá bom? Então o nosso C é a capacidade térmica, o Q é a quantidade de energia que é cedida ou retirada daquele corpo, e o ΔT é a variação da temperatura, tá? Não confundam isso aqui com variação do tempo. A unidade da capacidade térmica é a caloria dividido por grau Celsius. Pode ter outra unidade também, mas assim, uma que é bastante usada é a caloria dividido por grau Celsius. Na realidade, vai ser uma unidade de energia dividido por uma unidade de temperatura, tá bom? A gente também tem outra forma de calcular a capacidade térmica, que a gente sabe que a capacidade térmica ela é proporcional à massa do corpo. Então, você pode calcular a capacidade térmica multiplicando o calor específico vezes a massa desse corpo, tá bom? Então, o nosso C maiúsculo é a capacidade térmica, C minúsculo, calor específico, e o M é a massa desse corpo. Então, como eu falei para vocês, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a nossa capacidade térmica, tá bom? E qual é a equação que você vai usar para calcular essa capacidade térmica? Depende da questão. Se a questão tiver envolvida a massa do corpo, você pode usar essa equação aqui. Se tiver envolvido a quantidade de energia e a variação da temperatura, né, a quantidade de calor e a variação da temperatura, você pode usar essa equação aqui. Então depende da situação, tá bom? A outra unidade que a gente tem é o calor específico. E esse calor específico aqui, ele é uma constante que depende do material e não depende da massa do corpo, como a gente viu na capacidade térmica. Então, por definição, né, o calor específico ele é a quantidade de calor, né, a quantidade de energia necessária para elevar 1 grama de um material em 1 grau Celsius. Né? Então, imagina que essa caneta aqui ela tem 1 grama, né? Vamos supor que a massa dela seja 1 grama. E você quer elevar a temperatura dela em 1 grau Celsius.
Então, a quantidade de energia que você gasta para elevar 1 grama de um material em 1 grau Celsius. Essa é a nossa definição do calor específico, tá? Para calcular esse calor específico aqui, a gente pode usar a seguinte equação. A gente vai usar o calor específico é igual a quantidade de energia dividido pela massa vezes a variação da temperatura, tá? Então, a gente usa essa equação aqui. O nosso Czinho, C minúsculo, é o calor específico. O Q é a quantidade de calor, tá? O M é a massa do corpo e o ΔT é a variação da temperatura. A unidade de calor específico é a caloria dividido por grama vezes grau Celsius, tá bom? Essa é a nossa unidade de calor específico. E como eu falei para vocês, o calor específico ele depende do material, tá? Não depende da massa do material. Então, por exemplo, o ferro tem um calor específico, o plástico tem outro, a madeira tem outro, a água tem outro. Então, depende do material que você tá trabalhando, né? Enquanto na capacidade térmica, a gente viu que a capacidade térmica, essa daqui, ela depende da massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a capacidade térmica. O calor específico não. O calor específico ele depende somente do material. Então vai ser uma constante que o exercício vai te dar para você realizar algum tipo de cálculo, tá bom? Uma definição aqui muito importante também, né, é a definição de quantidade de calor sensível, né, também conhecida como equação fundamental da calorimetria. Então, a quantidade de calor sensível ela vai dizer para a gente qual é a quantidade de calor, a quantidade de energia que você tem que dar para aquele corpo ou retirar do corpo para variar a temperatura dele, tá? Então, vamos supor que você quer aumentar a temperatura dessa caneta aqui, né? Você quer fazer com que ela aumente a temperatura. Então, qual vai ser a quantidade de calor que eu tenho que dar para essa caneta aumentar a temperatura dela em 10 graus Celsius, em 20 graus Celsius, tá? Pode ser várias temperaturas diferentes, mas basicamente é isso. Quando você ouvir a palavra quantidade de calor sensível, né, você sempre vai lembrar de variação de temperatura, tá? Isso aqui é uma coisa que provoca variação de temperatura. Então, para a gente calcular essa quantidade de energia, né, que é o nosso Q, a gente vai usar aqui a quantidade de calor sensível, né, vai ser igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá? A quantidade de calor sensível é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A massa do corpo vai ser um dado, né? O quanto que o corpo tem de massa. Esse calor específico é uma constante, que como eu expliquei, depende do material, e o ΔT é a nossa variação da temperatura. É o quanto que a temperatura do corpo variou, tá? Então, o nosso Q, quantidade de calor sensível, o M, a massa do corpo, o Czinho, calor específico, e o ΔT, a variação da temperatura. A gente tem um macete aqui para essa equação, né? Que essa equação aqui a gente chama ela de Q-macete, né? Q-macete. Então, é uma forma fácil de você decorar isso aqui. Como a gente está falando de energia, né? A nossa unidade aqui pode ser a caloria, né? Pode ser a caloria ou também pode ser o joule, né? Uma unidade de energia. Mas aqui a gente usa muito a caloria, tá bom? Então, sempre que você ouvir a palavra aqui calor sensível, quantidade de calor sensível, você vai lembrar de variação de temperatura, né? A quantidade de energia que eu tenho que dar para um corpo para variar a temperatura dele, ou também retirar daquele corpo, né? Se você dá energia, a temperatura dele vai aumentar, e se você retirar energia, a temperatura dele diminui, tá bom? Então, essa daqui é o nosso calor sensível, também conhecido como quantidade de calor sensível, né? Que é uma forma, acho que um pouco mais exata. Então, aqui vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente ver como pode trabalhar com isso. O primeiro exemplo fala o seguinte, um pedaço de chumbo, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, foi colocado no forno durante 3 minutos e teve sua temperatura elevada a 90 graus Celsius. Nesse processo, o pedaço de chumbo absorveu 1.300 calorias. Qual é a capacidade térmica desse pedaço de chumbo?
Então, nesse exercício aqui, a gente tem, vamos olhar os dados. A gente tem a variação da temperatura, que o exercício fala para a gente que a temperatura inicial era 25 graus Celsius e a temperatura final é 90 graus Celsius. E ele também dá para a gente a quantidade de calor, né? A quantidade de energia que foi envolvida nesse processo, né? Ele fala que nesse processo o pedaço de chumbo absorveu 1.300 calorias. Então, certamente, a gente vai ter que usar essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, né? Capacidade térmica igual a quantidade de energia dividido pela variação de temperatura. Não dá para usar a outra, essa outra aqui, porque eu não tenho a massa do corpo, né? Então não tem como usar ela. Então aqui a nossa capacidade térmica é igual a quantidade de energia dividido pela variação da temperatura. Então a nossa capacidade térmica vai ser igual. Aqui a quantidade de energia aqui vai ser igual a 1.300, né? 1.300 calorias dividido pela variação da temperatura. A variação da temperatura vai ser 90 menos 25. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final 90, temperatura inicial 25. 90 menos 25 dá 65. E aqui fica 1.300 dividido por 65. Isso aqui vai dar capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, a interpretação disso aqui é que para eu aumentar, né, a temperatura desse chumbo em 1 grau Celsius, eu tenho que dar 20 calorias para aquele material, né, para esse pedaço de chumbo aqui. Então, eu vou dar 20 calorias para aquele pedaço de chumbo e com essas 20 calorias ele vai aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, tá bom? Essa é a quantidade de energia necessária. O exemplo 2 fala o seguinte, um corpo com 2 kg de massa tem calor específico de 0,04 caloria por grama vezes grau Celsius. Qual é a capacidade térmica desse corpo? Então, nesse exercício aqui, ele deu para a gente a massa do corpo e deu o calor específico. Então, a gente tem que usar essa equação aqui, né? A capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa do corpo. Não dá para usar essa daqui, ó, porque a gente não tem o calor, a quantidade de calor, né? E não tem a variação da temperatura também. Então, temos que usar essa daqui, ó. Então, vai ficar a capacidade térmica igual ao calor específico vezes a massa desse corpo. O calor específico vale 0,04. Então, aqui no lugar do Czinho, né, C minúsculo, que é o calor específico, eu vou colocar 0,04. E a massa do corpo é 2 kg. Só que eu não posso usar 2 kg, eu tenho que usar gramas, né? Por quê? Porque o nosso calor específico, ele está com a unidade aqui em gramas, né? Então, eu tenho que usar também a nossa massa em gramas. Porque se eu usar um em quilogramas e o outro em gramas, isso aqui vai dar errado, né? A gente tem uma diferença aqui nas unidades. Então, a gente sabe que 2 kg é igual a 2.000 gramas. Então, aqui eu vou colocar 2.000, tá? 2.000 gramas no lugar da massa aqui. Fazendo essa continha, fica 0,04 vezes 2.000. 0,04 vezes 2.000, isso aqui dá 80 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que eu tenho que fornecer 80 calorias para esse corpo para que ele aumente sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? Eu tenho que fornecer 80 calorias para ele para que ele aumente sua temperatura em 1 grau Celsius. Essa é a interpretação dessa grandeza aqui, tá? Da capacidade térmica. E o nosso último exemplo fala o seguinte, uma massa de 300 gramas de vidro teve sua temperatura elevada de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius. O calor específico do vidro é 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius. Qual foi a quantidade de calor absorvido por esse corpo, né? Qual foi a quantidade de calor absorvido? Então, como a gente quer saber a quantidade de calor absorvido, né? Isso aqui está envolvido variação de temperatura. Então, a gente vai ter que usar essa última equação que a gente viu, né?
a última equação que a gente viu aqui, que vai ser essa daqui, ó, né, o nosso Q-macete, né, a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, né? Ele quer saber a quantidade de calor absorvido por esse corpo. Então, vamos usar essa equação aqui. Então, a gente sabe que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, certo? A massa desse corpo aqui, a gente sabe que vale 300 gramas. 300 gramas. Vezes o calor específico, que vale 0,20, né? 0,20, vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura vai ser 25 menos 20, né? A temperatura final menos temperatura inicial. 25 menos 20 dá 5. Então, aqui fica 300 vezes 0,20 vezes 5. Isso aqui vai dar 300 calorias. Tá? Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que para eu aumentar a temperatura desse corpo de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius, eu vou ter que fornecer para ele 300 calorias, tá? Então, essa grandeza aqui, a quantidade de calor sensível, ela está envolvida com variação de temperatura, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem enviar uma mensagem e até a próxima aula. Tchau, tchau.